Olá, a paz do Senhor Jesus, é você que me ouve, tudo bem contigo, pessoa bonita? Diamantes do Senhor Jesus inscritos no canal, olha eu aqui novamente trazendo uma palavra de vida para vocês, amigos queridos, amigas queridas do YouTube, eu desejo a vocês o melhor de Deus, tudo que Ele possa dar e que satisfaça, preencha o teu coração. Amém? Eu estou aqui hoje, novamente a pedido do Senhor, trazendo uma palavra de vida para consagrar o vídeo, para edificar o teu caminho, o teu ser, porque a palavra de Deus é a face de Deus, é a forma que nós temos de ver o que ele pensa, de ver o que ele sente. É a forma que nós temos de aprender com ele. Amém? Eu costumo perguntar se você está com a sua Bíblia. Se estiver, como eu estou com a minha, vamos ler juntos, para que você crie o hábito de ler a Bíblia. Isso vai só abençoar você. Agora, se você por algum motivo não está, marca aí na tua agenda para depois você meditar na palavra, tá bom? Deus costuma ir além quando está num particular com alguém. Você pode aprender muito mais coisas e se surpreender. Vamos lá então para 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Fala assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Povo querido e amado do Senhor, será que o que esta palavra está dizendo aqui não é verdade? Será que estas pessoas aqui já não estão povoando a terra, inundando o mundo com estas características aqui, com seus frutos, maus frutos, com suas palavras obstinadas, orgulhosas, terríveis, cruéis, tentando abafar, destruir e desencaminhar os bons? Será que nós já não estamos vivendo uma época semelhante a Sodoma e Gomorra? Porque fala-se muito em desconstruir, mas desconstruir o que, pessoal? Aquilo que é bom, aquilo que gera bons frutos, aquilo que nos aproxima de Deus, desconstruir famílias, desconstruir valores, desconstruir características humanas que fazem bem ao próximo, que fazem bem a si mesmo. Está um terror a vida, está um egoísmo gigante, está um ciclo de interesses sem fim, de disputas homéricas irracionais. Há muito tempo, a bondade, na sua grande verdade, deixou de existir. É uma bondade maquiada, é uma bondade
onde por trás há interesse, há planos cruéis, é sempre maquiado. Tudo que é feito não é feito verdadeiramente por um motivo que se diz, mas sempre com outras intenções. Sempre, pessoal. Não há afeto, ingratidão, calúnia, perseguição, maldade. Meu Deus, avareza. As pessoas não dividem a bênção. Só querem mais e mais e mais. Não olham para o lado. Não importa o que esteja acontecendo com o outro, desde que na vida dela esteja tudo no auge, tudo do jeitinho que ela quer. Quando se chegam a Deus, é só para pedir, pedir e reclamar. Pedir e reclamar, pedir e reclamar, gratidão, adoração. Ah, quanto tempo isso não acontece. Louvores para quem? Para Deus ou para elas mesmas? Pregações na intenção da salvação, na intenção da confrontação interna de cada um para que haja transformação, libertação? Não. Pregação no sentido de arrecadar ovelhas e arrecadar fundos, e cada vez mais encher os bolsos e cada vez mais ficarem ricos, abastados. Jesus, esta palavra é forte e está acontecendo. Veja também Mateus 12:34, que diz: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aproveitando aqui a característica ruim de que Deus nos fala das pessoas nos últimos dias, que nos aconselha a afastar-se delas. Veja, quando uma pessoa fala mal de você, ela não está falando mal de você da boca para fora. Ela está falando mal de você porque dentro do coração dela está uma mágoa relacionada a você. Está alguma coisa que ela tem contra você. Às vezes uma inveja, né? Às vezes um ciúmes, às vezes uma frustração, um egoísmo, ou às vezes porque ela é má mesmo, vê o brilho de Jesus em você, vê que o Senhor é contigo nos maus e bons momentos, e ela, por não buscar a Deus como deveria, por não querer nem se doar a Deus, muito menos conhecer a Deus, na verdade, ela se volta contra você. E você percebe isso, porque as pessoas está na cara, né? Não só nas palavras, mas fica ali escrachado na cara quando elas têm algo contra você, com indiretinhas, com soberbas, com empáfias, né? Com indiretas, com cutucadas, com desdém, né? Que na verdade nada mais é aquela coisa, assim, aquele que no coraçãozinho delas que machuca tanto elas que elas têm que te atingir para ver se diminui a dor delas. Então, quando isso acontece, pessoal, você até faz o que Deus nos ensina, né? Vai lá, pede perdão para ela, né? Porque é incrível, por mais que você não tenha culpa nenhuma, a Bíblia ensina você ir pedir perdão para aquele que te quer mal, para aquele que age contra você. Ao invés de quem agiu contra você se arrepender e pedir perdão, não. Deus ensina a gente a pedir perdão a quem nos faz mal. Coisa louca, né?
o pensamento de Deus, mas é assim mesmo. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Mas nós entendemos que ao agirmos assim, a gente pisa na cabeça de Satanás. A gente derruba com toda a estratégia dele. Porque quem sabe assim, você quebranta aquele coração duro, invejoso, obstinado a te destruir por sentimentos ruins que a própria pessoa tem dentro de si e que não suporta a tua luz, a tua bondade, a tua presença em amor. Então, quando você vai lá e pede perdão, aquele diabinho que está ali trabalhando na mente dela, ele é destronado, ele perde toda a atuação dele, né? Porque tudo que a pessoa que milita contra você precisa que você entre na vibe dela, você comece a retribuir ofensas, indiretas, maldades, porque isso alimenta o diabo que está ali no ouvido dela, no coração dela, né? E quando você faz o oposto, quando você aprende com Deus e aplica o que aprende, faz o oposto, você pisou na cabeça do diabo que está na vida dela, agindo através dela. Lá em Mateus 12:33 fala: pelo fruto se conhece a árvore. Você pegou aí? Qual é a diferença do fruto de um e de outro? Um se enfurece contra a tua vida e é cheio das características ruins de que Jesus falou naquela mensagem bíblica lida por primeiro. E depois vem a palavra, né? E da palavra você vê o resultado, e o resultado é o fruto, e o fruto é que você vai ver a essência, que você vai conhecer a pessoa. Porque, como diz aqui, pelo fruto se conhece a árvore. Quando você vê uma árvore, a primeira coisa que você olha é se ela é uma árvore de flores apenas, se é uma árvore que dá frutos. E se dá frutos, você quer ver que fruto que aquela árvore dá. Se é um bom fruto, se é um mau fruto. Então, deste jeito, você conhece o quê? Você conhece a natureza da árvore. E é a mesma coisa com relação às pessoas. Quando você olha para elas pelos frutos dela, você conhece as pessoas. Você conhece a natureza da pessoa. Por isso eu costumo dizer, gente, não se impressione com o que você vê. Não se impressione com alguém que fala bem, que fala bonito, que é cheia de título, de cultura e conhecimento. Não se impressione com alguém por causa do seu exterior. Olhe sempre os frutos. Ouça sempre o que sai da sua boca. Porque aí você não só conhece a natureza dela, mas você se apercebe do que está cheio o coração dela exatamente naquele momento em que você está com ela, está perto dela ou conhece ela. E destas pessoas, pessoal, Deus aconselha afastar-se. Porque por mais que você queira ajudá-las, você não vai conseguir, porque são pessoas que precisam de uma interferência divina muito forte. São pessoas que militam até mesmo contra Deus. Eu costumo dizer que são pessoas que estão na mesma situação que estava Saulo, o apóstolo Paulo. Porque antes dele ser apóstolo Paulo, ele era Saulo, perseguidor de cristãos, um agente a comando do principado, porque ele recebia decretos para matar muitas pessoas, mas muitas pessoas. E ele perseguia os cristãos, porque ele militava contra Cristo, ele militava contra o povo que era de Cristo. Ele militava contra o reino de Deus, ele se opunha. Ele não tinha consciência de que existia um poder maior que ele, que existia uma autoridade superior a dele.
Ele não tinha essa consciência. Por quê? Porque ele tinha escamas do diabo, da serpente, que estavam cegando os seus olhos. E assim são estas pessoas, elas estão com escamas do diabo em seus olhos, com os ouvidos só aguçados para ouvir os conselhos de Satanás. Elas não são libertas, não são transformadas, não são convertidas a Cristo de verdade, nem sequer salvas em Jesus estão. Então eu peço a Deus que o Senhor Jesus se manifeste a elas como se manifestou a Saulo, para que assim elas possam parar de se opor às palavras de Jesus, parar de se opor à presença de Jesus na vida das pessoas e na vida delas, que elas parem de querer lutar contra um poder que elas não vão vencer nunca, que é o poder de Deus. Elas parem de se acharem semideusas, que Deus tem um encontro real com elas neste dia e as transforme. Porque é lógico que Apocalipse vai se cumprir. Estamos no final dos tempos, Jesus não demora e vem buscar sua igreja. E é natural que pessoas assim estejam superlotando o mundo nesta hora, porque o mundo jaz do maligno. Mas ainda assim eu clamo a Deus que seja um número menor, muito inferior ao que o inferno quer, já que o ser humano impede de Deus salvar a todos, porque pela própria escolha alguns amam mais as trevas do que a luz, é bíblico, mas que seja pequeno, muito abaixo do esperado de Satanás, e que a gente, soldados do reino, consigam, nem que seja em oração, nem que seja aplicando aquilo que aprendemos com o Senhor, fazer com que estas pessoas melhorem, se salvem. Porque a gente pede perdão a elas envergonhando Satanás. Não é verdade? O certo seriam elas pedirem perdão, já que são elas que militam contra. Mas quando a gente humildemente, verdadeiramente pede perdão a elas, de repente a gente pede perdão até porque existe, até porque encontrou Deus e Deus ama a gente, já que isto incomoda a pessoa. Se for por isso, a gente pede perdão também por isto e envergonha Satanás que está na vida delas. Acaba o efeito maior desses demônios através delas contra a gente, contra demais pessoas que também são de Deus e que com bondade agem, que têm o perfume, o brilho de Jesus. Isto ofende a pessoas que têm estas características, incomoda no profundo o que está nelas. Mas agora eu quero dar uma palavra que Deus me pede aqui, para você que houve um rompimento na sua vida sentimental, no seu casamento. Deus manda dizer que não importa o tempo que você esteja separado, separada, não importa o que esteja acontecendo na vida do outro, se entrou um terceiro, uma quarta pessoa, não importa, Deus está dizendo que está dando um basta, que está entrando com a restauração do casamento, que ele está trabalhando do sentido de dar vitória, porque Deus é contra separações quando há um casamento, e ele está trabalhando, ele está tirando as escamas dos olhos desta pessoa, quebrando com os feitiços, porque Deus fala que quando a glória dele opera na vida de alguém, quando o poder e a glória de Deus se manifesta, não há decretos, não há ação de homens, não há atuação das trevas.
porque o Senhor, quando ele se manifesta com sua glória total, estes decretos humanos e das trevas, eles começam a cair por terra, porque maior é o poder de Deus na tua vida. O Senhor é quem te garante. Maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, importa aquilo que Deus decreta. Então, recebe esta palavra, confia, aguarda novidades, aguarda porque Deus entrou e entrou com tudo. Inclusive, Ele vai tratar dos filhos que estão com opressões devido a verem tudo que seus pais estão passando, devido aos momentos em que estão vivendo, devido aos conflitos pessoais, já que o inferno resolveu atacar a família e o Senhor está entrando com a providência. Você clamou, você se voltou a Deus, ainda que as tuas forças sejam mínimas e que tua fé esteja chegando assim na pontinha, bem quase esmorecendo, se acabando, o Senhor te dá a vitória hoje. Recebe, porque é de Deus para a tua vida. Amém.